atenção, com fé no coração, esse trecho da palavra que eu vou ler agora. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Eu peço a você que leia novamente junto comigo apenas o verso 24. Vamos ler juntos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este trecho da tua palavra, que registra este tempo, este período e estes atos do Senhor ao longo do tempo na vida de seus servos, seus filhos, seu povo, a descendência bendita dos que invocam o nome do Senhor. Muito obrigado pela inspiração do Espírito Santo que nos trouxe esta revelação. Muito obrigado pela tua providência que preservou esta verdade inspirada, e nós te clamamos em nome de Jesus, que por bondade, por graça, o Senhor atue por meio deste momento em que estamos com o coração disposto a ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos dê iluminação, entendimento, e também
quebrantamento do nosso coração, recebendo a Tua palavra com amor e fé, e que assim isso venha para a nossa vida e nos comunique vida, a vida que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, já por outra ocasião eu citei os versos iniciais do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, meu conterrâneo, e eu gostaria de citar aqui novamente apenas o trecho final da primeira parte do poema, quando ele apresenta o personagem, não é? Depois de falar quem é Severino, não é? E como existem muitos severinos, né? Então deram de chamá-lo Severino de Maria e assim por diante, porque são muitos os severinos, não é? E ele diz que são muito parecidos em muitas coisas, né? Somos muitos severinos e iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina. Bem, embora nós possamos traçar muitas distinções entre esses versos poéticos e os versos que também têm elementos de poesia lá em Gênesis, não é? Um é poesia, o outro é uma genealogia, mas os dois parecem nos lembrar desta faceta da condição humana comum a todas as épocas, né? Comum a todos nós, não é? Ninguém passa pela vida sem lidar com a morte. Essa é uma realidade que tem nos acompanhado desde a queda. A morte faz parte da vida. Nós vivemos essa tensão, morte e vida, desde então. Podemos dizer desde sempre, não é? Porque já os primeiros humanos, né, pecaram e com o pecado veio a morte. Então eles todos, nós todos, do primeiro ao último de nós, temos passado por isso. Todos, digamos assim, figura de linguagem, não é? Porque o próprio relato nos fala que Deus intervém, mudando esta ordem natural, que é abjeta, não é? Que para Deus não é nada natural. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Esta tensão, morte e vida, e a graça de Deus intervindo sobre isto, não é? Este texto aqui nos mostra o contraste entre as genealogias de Caim e a genealogia de Adão a partir de Sete, não é? Então você tem essas duas genealogias contrastadas. O capítulo 4 apresenta a genealogia caída de Caim, a rebelde contra o Senhor, que buscava autoglorificação, e o finalzinho daquele capítulo nos diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher. Eu estou no verso 25 do capítulo 4, capítulo anterior. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então temos aqui a descendência daqueles que invocam o nome do Senhor, daqueles que encontram no Senhor esperança. Essa é a genealogia de Adão em Sete, aqueles que invocam o nome do Senhor, como acabamos de ver, aqueles que andaram com Deus, como é o caso de Enoque, e você leu junto conosco, versos 22 a 24, daqueles que esperavam o livramento de Deus, como é o caso de Lameque, lemos agora no verso 29, daqueles que acharam graça diante de Deus, é o caso de Noé, que é citado aqui, e no capítulo posterior é dito isso acerca dele. Nós temos essa contradição, esse contraste forte entre as duas genealogias, mas algo que é comum a ambas é que morte e vida fazem parte da sua experiência. Ambas experimentam de formas diferentes, e é o que nós vamos ver aqui, mas ambas experimentam essa tensão, morte e vida. Isso é comum a todo ser humano, quer aqueles que estão em rebelião,
contra o Senhor, quer aqueles que foram resgatados de sua rebelião contra o Senhor, não é? Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio dessa promessa maravilhosa que já estava se cumprindo desde então. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que essas primeiras gerações da humanidade experimentaram, viveram, assim como eu e você, esta tensão, morte e vida. Como nós dissemos, né, o texto traça essa distinção e fala enfoca essa genealogia abençoada, né, a genealogia dos que invocam o nome do Senhor, daqueles que Deus está resgatando para si, aqueles que têm nutrido fé no coração. E nós temos aqui, já no início da apresentação desta genealogia, no verso 1, algo que nos mostra essa tensão com muita clareza, de forma muito profusa. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Isso está no verso 1. E no verso 3 nós lemos: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E aqui nós já temos esse contraste muito demarcado entre morte e vida. Nós somos informados de que aquela semelhança originária, abençoadora de Deus com o homem está mantida, não é? Aquilo que for afirmado em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, que Deus resolveu nos criar a sua imagem, conforme a sua semelhança, isso está mantido. Estamos agora no capítulo 5, pós-queda, mas isso está mantido, e o autor nos lembra, olha, não esqueçamos, não é? Estou aqui falando da nossa história, trazendo uma genealogia, e quero lhe informar, quero que você tenha em mente, no dia que Deus criou Adão, quando Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança Ele o fez. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E no verso 3 nós já temos o contraste. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Que imagem e que semelhança são essas? Por um lado, a imagem de Deus, porque nos é informado, nos é lembrado, é ratificado, é reforçado, é enfatizado, devemos ter isso em mente com clareza, é a intenção do texto. A imagem de Deus está ali, mas é a imagem de Adão também. E aí o autor também ratifica, tem a imagem de Deus, mas tem a imagem do caído Adão, daquele que foi expulso do Jardim das Delícias, da companhia imediata, cotidiana, rotineira de Deus, para que não comesse também da árvore da vida e vivesse eternamente naquela condição caída. E assim Sete e todos os descendentes herdam essa condição caída, herdam a imagem de Deus, herdam o pecado também, tem a imagem de Deus em si, atravessada, entremeada, distorcida, maculada pelo pecado. E após nos dar esta informação, é que o narrador, Moisés, vai nos apresentar essa dinâmica repetitiva, não é? Sete viveu tantos anos, depois que viveu esses anos, gerou a fulaninho, depois viveu não sei quantos anos mais, teve filhos e filhas, seus anos todos foram cheios. Eu não consigo memorizar isso de jeito nenhum, não é? E morreu, e vai, e vai, e vai, e sempre essa dinâmica. A repetição não é só porque ele queria falar de nomes e nomes e nomes, é para mostrar que sim, se estabeleceu uma nova ordem, uma ordem que chamamos de natural, o ciclo da vida. Meus irmãos, o ciclo da vida é o que aprendemos na escola, não é? E aí Pedrinho, o pequeno filósofo lá de casa, né? Numa das desculpas para não ir para a escola, ele disse: eu não estou gostando não. Eu disse: por quê? Porque a gente está estudando o ciclo da vida. Eu disse: por que você não está gostando? Porque dá ruim no final. Foi o que ele respondeu, não é? E o argumento é bom demais. De fato, o ciclo da vida é o ciclo da morte.
Agora o menino está com 9 anos, mas fala para todo mundo que tem 8. No último aniversário ele não quis que ninguém cantasse parabéns. Por quê? Porque na cabeça dele, né? Se ele fez 9 anos, já está mais perto do 10, que já está mais perto do 11. Entendeu onde a gente vai chegar? Não é? Aí vai, conhece, né, uma gatinha que se encanta pelos cachinhos dourados, casa, e as coisas estão acontecendo. Mas onde é que isso vai dar? Ele é esperto, ele não é bobo não. Aí ele não gostou do ciclo da vida. Meu filho, ele tem razão, né? Meu filho, você tem razão. Papai do céu também não gostou não. E é o que nós vamos ver aqui, e você já entendeu onde eu quero chegar. Esse ciclo é terrível, mas esse ciclo é gracioso. Veja quanta coisa boa na vida, não é? Viveu muitos anos, e quantas experiências boas, não é? Então, quanto a gente cresce, é muito bom viver. A graça está ali. Eu estive agora, né, nas férias lá, na terrinha natal lá, em Recife, na casa dos meus pais, não é? Vendo o ciclo da vida acontecer, e é inevitável, né? Você corre para buscar o álbum de fotografias. É bom demais. Você vê a graça de Deus na vida de todos nós. E você não deixa de passar, inevitavelmente, pelos episódios em que esta graça estava entremeada também de desgraça. A desgraça comum dos seres humanos: imperfeição, doença, dores, lutas, perdas, morte. Atenção, morte e vida, não é? E aqueles primeiros seres humanos, aquelas primeiras gerações, abençoados pela geração de filhos, nasceu, foi uma criança, cresceu, viveu as experiências, paquerou, namorou, casou, teve filhos e filhas, depois viveu mais, viu esses meninos crescendo, mas um dia, depois de todas as lutas, de todas as fadigas, teve que se deparar com a morte. Essas primeiras gerações. E tem um acréscimo aqui, né, meus irmãos? Para nós se torna muito longínquo, não é? Nós não temos nem como dimensionar há quanto tempo foi isso, não é? Essas genealogias não nos dão condições de você fazer um cálculo, né, de quando começou essa história. Isso aí é um caminho de erro certo, né? O jeito mais certo de dar errado é fazer esse caminho, não é? Mas eu fico pensando, não é? Aquelas primeiras gerações devem ter, assim, pela proximidade em termos de tempo, né, da perda do Éden, devem ter lamentado muito mais do que eu e você, porque hoje, depois desses milênios, não é, milhares e milhares de anos, é uma informação tão longínqua, não é, tão distante de nós, para mim e para você, às vezes, algo muito remoto, talvez, não aqui, né, em outra denominação, em outras igrejas, alguém tem até duvidado, será que foi assim mesmo? Fala a verdade, nunca te subiu essa dúvida? Nunca, 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 nem um pouquinho? Deus seja louvado por isso. Já me subiu, não é? Nossa, o senhor é um pastor presbiteriano, reformado. Quem de nós nunca teve uma dúvida? Será que foi assim? Será que estamos entendendo corretamente? Não é? E aí nós voltamos. A igreja é um instrumento para isso, o ensino, a boa bibliografia, boa literatura, a compreensão adequada das Escrituras, nos convence, foi assim mesmo, e essa fé está em nosso coração, o Espírito Santo nos ilumina, usa você para me corrigir, me usa para corrigir você, nós alinhamos a compreensão e nós sabemos, foi assim. Nós sabemos pela instrução do Espírito Santo, mediante a palavra. Aquelas primeiras gerações sabiam de olhar para trás e ver o portão fechado. Entende que eu estou falando figurativamente, né, meus irmãos? Tinha sido ontem, semana passada, ano passado, papai contou, vovó estava contando ontem à noite, antes de dormir, em volta da fogueira, como era bom o Jardim das Delícias. Ela estava lá, se perdeu há pouco. Você consegue imaginar o tamanho da dor daquela geração? Além de que o pão
salgado no suor. A alegria do parto, não é? Com lágrimas de alegria e de dor. Dói demais aquilo ali, né? Ainda bem que eu não sou mulher. Mas eu sou frouxo para a dor. Então, eu não venha me convencer do contrário. Tenho certeza que aquelas lágrimas não são só de alegria, não. Aquilo dói, não é? A alegria sempre entremeada de dor, sempre. É gostoso comer o pãozinho, mas você sabe que você passou para poder desfrutar dele, não é? É difícil. A graça de Deus está ali sobre você, mas ela acontece em meio a muitas tribulações, não é? A vida é assim. E eles experimentavam isso também com a recente perda da companhia irrestrita de Deus, do jardim das delícias, da vida só boa, nunca má, da vida só vida, nunca morte e vida. Bem, assim como aquela primeira ou aquelas primeiras gerações viveram essa tensão, tiveram que lidar com esse ciclo da vida que não nos agrada. Qualquer de nós com o coração aberto, desarmado de justificativas, como foi o do Pedrinho naquela manhã, não é? Vai dizer, isso não é bom. Não gosto desse final. Esse final não me agrada, não é? Então você olha para a experiência humana hoje, nós que talvez, né, pela distância temporal, lamentemos menos do que aquela geração, o não estarmos lá no Jardim das Delícias, mas lamentamos igualmente o que encaramos aqui fora, aqui no Jardim das Aflições, não é? Ilustrado pelas aflições do nosso Salvador naquele jardim em que as oliveiras eram esmagadas, não é? Sendo ele esmagado pelos nossos pecados. O homem pecador não tem paz consigo, não tem paz com o próximo, não tem paz com Deus. Os conflitos que não param de surgir entre nações, as dificuldades de relacionamento entre pessoas de uma mesma nação por conta de origens diferentes, regiões diferentes, sotaques diferentes, cores diferentes, desempenhos acadêmicos, escolares diferentes, contra-cheques diferentes, e nós vamos nos vendo a partir das nossas diferenças e nos afastando. Um fracasso vergonhoso do mandamento de amar o próximo, não é? O pecado que é cometido dia após dia, dia após dia, o mal que se expressa das mais variadas formas através de nós, o mal não que nos acontece, o mal que nós praticamos, mostram. E a vida continua sendo também muito boa. Você não tem muitos motivos para agradecer a Deus? Tem. O incrédulo tem motivos para agradecer a Deus? Tem. A graça de Deus continua, mas também continua entremeada por esse juízo parcial de Deus, dessas dores que nos afligem, que provocam aquilo que o apóstolo chamou de leve e momentânea tribulação, que não pode ser comparada com o eterno, não temporário, peso nunca leve da glória de Deus, não é? Que desfrutaremos na eternidade. As relações estão quebradas, então, dos conflitos entre nações, as relações maritais são um flagrante do nosso fracasso em nos amarmos uns aos outros, né? Nós sabemos disso, mas nós corremos atrás do amor, nós queremos nos amar, não é? Canções são escritas por isso, ou sobre isso, campanhas são movidas, e são movidas porque as pessoas acreditam no amor, buscam o amor. O ser humano é uma criatura intrigante, não é? Odeia e ama. Odeia quem devia amar, e muitas vezes ama tudo que é odioso aos olhos do Senhor. Esse é o legado dos nossos primeiros pais. A experiência humana é carregada de dificuldades, mas o legado que eles receberam, nós também recebemos. A graça está sobre nós.
A vida humana fora daquela comunhão perfeita, original, fora daquela imagem e semelhança original, agora a imagem e semelhança marcada pelo pecado também, se resume, convenhamos, não é? No fim das contas, há um esforço que parece vão, porque você batalha, luta, corre daqui, vence ali, perde aqui, volta de novo, levanta a cabeça, e amanhã alguém estará ao teu lado, no ofício fúnebre, agradecendo a Deus pela graça dele na sua vida, a menos que o Senhor volte. Isso traz ao coração dos incrédulos profunda angústia. Daí, tanta gente sem esperança, tanta gente desistindo da vida, né? Mas como nós vimos no relato, no versículo que eu e você lemos juntos, não é? Verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vemos que Deus intervém, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é assim que o apóstolo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 13, citando Joel? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta não é a genealogia dos que invocam o nome do Senhor? Portanto, a salvação está aqui. E nós vemos Deus agora, lá nas primeiras gerações, intervindo de forma sobrenatural, irrompendo, transgredindo no bom sentido da palavra, pervertendo no bom sentido da palavra, aquela ordem natural, que é ela mesma uma transgressão e uma perversão, trazendo a ordem originária, aquilo que deveria ser, né? Então nós temos aqui o agir de Deus, a graça agindo naquelas primeiras gerações, não é? Então aquela insistência do narrador é quebrada. Você vem neste modelo que não se altera, ele se torna repetitivo, a leitura pode se tornar até enfadonha ou melancólica, porque sempre termina com morreu, morreu, morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, e aqui vem a disruptura. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Louvado seja Deus, meus irmãos. O que parecia ser o ciclo natural, mostra-se na visão de Deus antinatural, pervertido. Deus também não gostou desse ciclo da vida. Esse não é o desfecho que Deus tem para nós, não é o desfecho que Ele tem para a descendência dos que invocam o seu nome. O modo verbal aqui utilizado, na expressão traduzida como andou com Deus, ele tem uma função de dar um sentido passivo. É uma coisa que não tem no português. Isso é possível de ser traduzido como foi traduzido. Enoque andou. No texto lá está dizendo que ele andou. Mas o modo verbal sugere um ativo passivo, que andou mesmo, né? Ele não foi andado, não existe essa construção, mas o tom, a ideia, a lógica é de algo que você faz, mas você é passivo nisso. É como se fosse assim, uma tradução possível, não é? Mas que não seria do jeito que está lá, mas muito acertada, seria: Enoque andou com Deus, no sentido de que Deus o pôs para andar consigo. Enoque foi tomado por Deus para caminhar. Deus conduziu os seus passos, Deus o fez andar consigo, ele andou. E aqui nós vimos a beleza, né, dessa lógica que une nesta forma de comunicar, e nada é acidental, meus irmãos, nada é acidental. Num universo governado pelo Deus soberano sobre todas as coisas, nada é fortuito, nada é acidental, nada é por acaso, inclusive os idiomas em que esse texto bendito foi registrado, não é? Aramaico, hebraico e grego. Nós entendemos que isso faz parte também do mover do Espírito Santo.
Então nós vemos nessa forma de dizer que ele andou, mas andou porque era Deus que estava fazendo aquilo nele. Mas ele fez, mas era Deus. Essas duas coisas juntas, viu onde eu quero chegar, não é? Soberania absoluta de Deus, responsabilidade total do ser humano. Ele andou, Deus o fez andar, Deus o pôs andando consigo e ele andou. Eu não consigo ir mais além. Mas pastor, como é que essas duas coisas se harmonizam? Eu não sei. Como é que você harmoniza um Deus totalmente soberano sobre tudo, inclusive o seu andar com Ele, e que te responsabiliza, e te chama, e te ordena a andar com Ele? O Senhor a quem pertence a salvação diz para você e para mim, conforme Paulo aos Filipenses: aperfeiçoai a vossa salvação. O Deus que é o santo, que nos santifica, que nos diz: sede santos porque eu sou santo. E nós somos porque Ele nos põe a ser. É o máximo onde eu consigo chegar. Naquela passagem de Paulo aos Filipenses, ele diz que esse Deus opera em nós tanto o querer quanto, isso é maravilhoso demais, o efetuar. E eu sei que no Senhor nosso esforço não é vão, e nós somos chamados a essa vida. E Enoque foi salvo porque Deus o salvou, porque Deus o pôs para andar com ele, ao mesmo tempo que Enoque foi salvo porque andou com Deus, porque Deus fez com que ele quisesse e ele quis. Qual é a harmonização? O máximo é até aí. Qualquer outra tentativa de reduzir isso à nossa lógica humana vai cair na heresia arminiana de dizer que Deus não é absolutamente soberano, ou de dar uma explicação dessa soberania que a converte em não soberania absoluta, não é? E aqui está um dos muitos relatos bíblicos que mostram isso, não é? Deus totalmente soberano, inclusive sobre a sua fé que Ele te deu, dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie, e Ele te chama a andar com Ele, não é? Não foi assim? Você leu mais cedo, não se faça de esquecido não, não é? Achei tão bonito eu e você lendo juntos aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso vem de vós, é dom de Deus, é dele, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, é ele que faz, criados em Cristo Jesus, a regeneração, a nova geração, gerados de novo, nascidos de novo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, vivêssemos com ele nelas. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então nós temos Deus irrompendo, mudando esse curso natural, e não termina com morte, mas termina com vida. Não é à toa que Deus mesmo, pelo seu Espírito, nos informa que nós nascemos de novo, não é assim? Como é que começa essa nova vida? É com o nascimento e não com morte. Não é? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. A morte que precisava acontecer, aconteceu. O Deus justo, santo, que não pode inocentar o culpado, Ele tomou sobre si a nossa culpa, morreu naquele madeiro, e nós nascemos. A obra do Espírito nos faz nascer do alto, nascer de Deus, como nos informa João no seu Evangelho. E porque nascemos para não mais morrer. Não é assim? Quem está em Cristo já saltou da morte para a vida. Não perecerá eternamente. Nós temos esta certeza. Deus irrompeu no curso dessas biografias. Se você pensar bem, todo o relato bíblico é genealogia. Ela dá uma pausa aqui ou ali, coloca alguns relatos, mas é genealogia, é Deus mostrando, olha, assim, 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 nasceu, morreu, mas eu intervenho, e nós temos essa disruptura, naquele ciclo natural, que para Deus não é natural, e Ele consertou, e Enoque andou com Deus, porque Deus o fez andar consigo, e já não era, porque ninguém o achava, por quê? Porque Ele está nos céus, já habita a eternidade. Deus irrompe, Ele quebra esse ciclo natural, isso que nos é posto como a única coisa que pode acontecer. Mateus 27,
a partir do verso 50. Mateus 27, 50 a 53. Vamos ler juntos? Mateus 27, de 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Percebe que o texto é marcado por ruptura. O véu foi rompido, a terra se abriu, foi rompida. O véu que separava, a separação que foi posta, não existe mais. A morte se rendeu àquela morte que pagou todo o preço. A morte se rendeu àquela vida que cumpriu toda a lei. E os ressurretos surgiram. Essa é uma passagem que divide opiniões, não é? Mas a tradição reformada, na maioria dos intérpretes, tem entendido, esses são já ressurretos da nova ressurreição em Cristo Jesus, são aqueles que já ressurgiram e já estão na glória, porque o ciclo natural foi quebrado, porque nós vivemos e amamos um Deus de vivos e não de mortos. Você lembra lá do nosso amigo Severino, não é? Se você lembra ou se não lembra, depois quiser consultar, o texto está muito fácil na internet para quem quiser consultar. O que o dissuade no final da jornada, né, saindo do sertão da Paraíba até Recife, digamos, uma espécie de capital do Nordeste naquela época, não é? E quando ele viu que nada adiantou, que morte e vida estava no sertão, estava no agreste, estava na zona da mata e também ali no litoral, na cidade grande, e ele ia se precipitar da vida para a morte. O que o dissuade a não fazer aquilo é a vida. Havia nascido o menininho, não é? E porque o Senhor Jesus nasceu, morreu, o Espírito Santo ressuscitou, nos deu a vida eterna, o Espírito Santo nos habita, nos deu este novo nascimento. Nós experimentamos a tensão morte e vida, mas nós não estamos presos a ela. Nós já fazemos parte de uma nova realidade, só de vida e não de morte. Deus seja louvado por esta vitória maravilhosa. Portanto, descanse seu coração. Agradeça a Deus, viva a vida que Ele tem para você, a nova vida dos finalmente vivos, que somos nós. Viva a vida santa que Deus tem para você, viva com alegria, ame, cumpra o mandamento com alegria, porque Ele já te habilitou para isso. E se você, porventura, tem dúvidas no seu coração, ou mesmo está convencido, sabe que não tem ainda esta vida, o convite está diante de você, o convite gracioso, daquele que disse, vinde a mim, daquele que dá essa vida. Não perca nem mais um instante, não desperdice nem mais um pouquinho desta vida, e abrace a vida que Ele tem para você. A morte não é a última palavra, o Senhor tem a última palavra, e ela se chama vida. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus por esta grande redenção,